A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deixa eu ver se já o sem fio, esse aqui está funcionando. Alô, som, está começando, ainda não está. Lucas, vê para mim, por favor, esse aqui, ó, não está saindo. Bom, segundo culto de hoje, já fizemos o primeiro. E tinha quase o mesmo tanto de gente. Tá vendo, Regina? Regina falou, não, acho que não vai muita gente, é besteira fazer 2 cultos. Falei, vai, filha, você não viu o que Deus está fazendo? Tá funcionando já? Som, 2. Som. Os irmãos estão me ouvindo? Não ainda? Som, 2. Agora está começando. Pronto. Pendrive para passar um vídeo do pastor Aloísio. Está preparado o vídeo do pastor Aloísio? Tá? Vou contar o testemunho primeiro. Bom, graça e paz. É uma alegria muito grande poder testemunhar o que Deus fez e tem feito na minha vida, desde quando Ele me apresentou aqui a esta igreja. Só tenho gratidão e quero honrar por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu vou, é um testemunho bastante extenso, e eu vou procurar traduzir para os irmãos, em rápidas palavras. Bom, é uma irmã e ela diz assim, eu conheci a Jesus quando eu tinha 17 anos, lá em Campinas, e desde então tudo estava bem, mas aí eu completei 18 anos e comecei um relacionamento. E esse relacionamento começou a ser abusivo. Eu sofri agressões, humilhação, abusos psicológicos e outras coisas que um relacionamento doente pode provocar na vida de alguém. Eu não achei ajuda em ninguém, me vi sozinha, desamparada. E então, nesse contexto, foi a primeira vez que eu tentei o suicídio. Eu fui internada à força numa clínica psiquiátrica. Lá também sofri muita humilhação, vergonha e uma sensação horrível de abandono. Algumas vezes eu passava muito tempo amarrada na cama, além de dopada e por muitos remédios. Por meses a fio passei nessa condição. Até que o diagnóstico foi dado como eu estando com depressão profunda. Um quadro realmente muito ruim. Eu me sentia quase que uma louca, desequilibrada, estava tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio de todo tipo, Estava completamente sem controle. Nessa ocasião, houve mais algumas tentativas de suicídio, uma pior que a outra. Fiquei internada na UTI algumas vezes, uma vez entubada, algumas vezes eu cheguei no hospital quase morta. Uma vez especificamente, eu fiz de uma forma que eu não poderia sobreviver, mas acordei no hospital e fiquei revoltada, porque Deus não tinha permitido que eu morresse. Deus me trouxe a vida de novo. Nesse dia, eu fiquei revoltada com Deus, e eu falei para Ele que Ele devia me deixar morrer, eu queria que Ele me deixasse morrer. Bom, um dia, Deus me tirou de Campinas, me trouxe para cá, para Indaiatuba. Nesse período conturbado, eu quase perdi a guarda dos meus filhos. E aí a tristeza só piorou. Mas aqui em Indaiatuba, eu conheci alguns irmãos, algumas pessoas,
E ela cita o nome de uma pessoa aqui que foi fundamental na vida dela e na conversão dela, mas eu não vou citar, né, não vou falar nada, porque não precisamos contar que foi o Carlos, mas glória a Deus, né, Carlos? E aí ela conhecia o Carlos, e aí ele me levou para um tal de encontro com Deus. Eu não queria ir, mas me levaram quase que amarrada. Cheguei lá, passando muito mal e me sentindo realmente muito desconfortável. Porém, lá eu tive a impressão que os céus se abriram para mim. Foi algo surreal que ela escreveu. Eu entrei morta e saí uma nova criatura, sem entender absolutamente nada. Eu não entendi como que aquilo tinha acontecido. Com certeza Deus tinha feito algo na minha vida, e Ele disse que a partir daquele dia, tudo seria mudado na minha história, e que o tempo do choro havia acabado, e era um novo tempo de sorrir na minha vida. Quando eu voltei para casa, eu lembrei que eu tinha que tomar os remédios para dormir, mas o Espírito Santo me disse que eu estava curada, e que a partir de agora, eu dormiria nos braços dEle, e não há lugar melhor para dormir. Bom, alguns me criticaram, acharam que era exagero da minha parte, acharam que tinham feito a minha cabeça, feito lavagem cerebral em mim, me chamaram de fanática e de exagerada, mas o fato é que desde o encontro, faz 4 meses, que eu não tomo absolutamente nada para dormir, e durmo perfeitamente como uma pessoa normal, completamente curada, para a glória dEle. Esse foi o primeiro testemunho. A mesma pessoa continuou contando que em 2019 ela teve uma forte dor abdominal, sem saber o que estava acontecendo, foi ao médico para uma consulta. No meio da consulta, a médica do nada teve um ímpeto e levou essa irmã para fazer um exame de ultrassom, na hora, assim, estava na consulta, foi lá no hospital mesmo, né, para um exame de ultrassom, e aí descobriu que estava com apendicite, grave já, ela estava com febre e tudo mais, sedaram ela e levaram para a mesa de cirurgia. Na mesa de cirurgia, o apêndice suporou, e aí teve contaminação dos órgãos internos, contaminou a cavidade, né, abdominal, e por causa dessa contaminação, ela teve septicemia, infecção generalizada, quase morreu, ficou alguns dias internada, mas voltou à vida mais uma vez, só que dessa vez, ela voltou com uma sequela importante, tiveram que extrair metade do intestino grosso dela, e mais uma parte lá, não sei se era do estômago, ela fala aqui, mas não achei, são muitas letras, né? Mas o fato é que ela saiu do hospital sem poder se alimentar direito, sem poder se alimentar normalmente. Mas ela foi para o encontro, recebeu oração e creu na cura. Voltando do encontro, ela e o Carlos, eu acho que o marido dela também estavam presentes lá juntos, tiveram a ideia de comer pizza. E o Carlos sugeriu pizza de bacon. A irmã estava sem estômago, a irmã tinha perdido uma parte do estômago, uma parte do intestino grosso, mas o Carlos achou que era uma boa ideia comer pizza de bacon. Este é o Carlos. E aí o que aconteceu? Ela creu, estava se sentindo bem, e a partir daquele momento, ela começou a se alimentar normalmente. Fazia muito tempo que ela não comia determinadas comidas, não podia comer comida sólida, tinha uma restrição muito grande na alimentação, mas a partir da volta do encontro, a alimentação dela voltou ao normal, para a honra e glória do Senhor Jesus. O terceiro testemunho é que num culto glorioso, ela colocou aqui, né, um culto glorioso antes antes do Natal, na hora da ministração das ofertas, o Natanael estava ministrando as ofertas, e ele falou naquele domingo, que nós deveríamos ter o entendimento de direcionar nossas ofertas para um propósito, e ela teve revelação disso, e ela só tinha o dinheiro
que passaria o Natal na quinta-feira. O culto foi domingo, na quinta-feira ela passaria o Natal. Estava reservado para a ceia de Natal. Mas aí, conversando com o marido, eles decidiram consagrar ao Senhor todo o dinheiro que eles tinham para a oferta. E aí fizeram isso, ofertaram. Bom, o que aconteceu? Foram para casa, né, pensando como é que seria na quinta-feira, sem dinheiro. Mas chegando em casa, o marido dela abriu o portão para guardar o carro, e aí encontrou no portão um pacote, uma sacola. E aí abriu, estava um valor em dinheiro, e não tinha nenhuma identificação. E o valor em dinheiro era 5 vezes mais o valor que ela tinha dado de oferta. Na hora que eles acharam o dinheiro, o Espírito Santo falou com ela: este é o meu presente de Natal para você. Ou seja, ela ia passar um Natal de um jeito, decidiu consagrá-lo ao Senhor, e o Senhor deu para ela um Natal 5 vezes mais farto. Este é o Deus. Ela está contando aqui. O quarto testemunho é que ela, como cristã desde os 17 anos, não tinha tido uma experiência tão marcante, tão profunda, como ela teve nos últimos meses. E ela hoje percebe que Deus a preservou viva, porque Ele tinha um propósito para realizar através da vida dela. E ela se sente extremamente grata pelo acolhimento da igreja. Ela tece vários elogios, mas você sabe, né? Tudo é feito por causa do Senhor. O máximo que a gente faz aqui é não atrapalhar. A gente se esforça muito para não atrapalhar o mover de Deus. Então, os elogios não precisam ser ditos, mas ela fala que agradece muito o acolhimento. Isso sim é compartilhado pela igreja. O acolhimento dela é realizado por todos os irmãos que estão aqui. Amém, meus queridos? Vocês são uma bênção. Vira para o teu vizinho e diga: você é uma bênção, viu? E ela termina dizendo que se sente realizada, completamente acolhida e disposta a servir a Deus até o fim da sua vida. Amém, queridos? Outro testemunho. Paz, pastor. Meu testemunho é pela restauração do meu casamento. Em meio a muitos obstáculos, o meu marido permaneceu firme, crendo no Senhor. E para a honra e glória de Jesus, hoje nós estamos bem. O que aconteceu aqui é que a irmã, em algum momento, teve uma crise psiquiátrica. Essa é a palavra, não é psicológica, é psiquiátrica, ou seja, segundo testemunho na mesma linha. Ela teve uma crise e teve um surto, e quis acabar com tudo, quis abandonar tudo, largar a igreja, marido, trabalho. Ela teve um surto, e o marido dela permaneceu firme, posicionado em Deus, não fez concessões, né, porque nessas horas, para não perder, muitas pessoas fazem concessões. Ele não fez concessões, se manteve firme na fé, e ela está agradecendo isso, porque o posicionamento firme do marido dela em fé foi fundamental no processo de restauração dela. Junto, né, com este surto que ela teve, o que aconteceu? Só pode ter sido uma obra do diabo mesmo. Você sabe, nós cremos que existem doenças psicológicas e psiquiátricas. Nós cremos que nem tudo é coisa do diabo, nem tudo. Mas com certeza o diabo se aproveita de todas as situações. Todas as situações o diabo tenta entrar. E neste momento aqui, o filho dela começou a ouvir vozes, e as vozes ficavam atormentando ele na cabeça dele. Ou seja, isso é típico de esquizofrenia. O esquizofrênico, ele ouve vozes, não é? Eu não acredito que todo esquizofrênico tem demônios. Não acredito nisso. Existe uma doença mesmo, uma patologia clínica. Eu acredito nisso. Mas nesse caso, é muita coincidência a mãe e o filho menor apresentarem problemas psiquiátricos. A família ficou muito abalada, o marido ficou muito mal, o outro filho ficou muito mal também. Mas o que aconteceu? Por conta da enfermidade no filho, a mãe se viu obrigada a orar, porque era o único recurso. O acompanhamento médico ou clínico não estava dando a solução.
Você sabe, nós valorizamos muito o trabalho dos médicos. Eu sou muito grato pelos médicos e eu tenho incentivado o meu filho Davi a estudar medicina. Eu acho até que medicina é quase um sacerdócio, quase. Eu sou muito grato. Mas você entende que o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. Você entende que a saúde é o Senhor quem dá. Você entende assim ou não? Você crê dessa forma? Pois bem, o acompanhamento médico e clínico não foram capazes de trazer cura sobre o menino. E ele ficou muito mal. E a mãe, que tinha decidido abandonar a fé, se viu sem saídas. O que ela fez? Vou orar. E aí ela começou a orar pelo filho. Mas aí ela precisava que alguém orasse por ela, porque ela também não estava bem. E aí teve dias, num dia especificamente, ela não contou aqui, mas ela contou em outro testemunho que ela falou para mim. Teve um dia especificamente que ela estava no quarto dela, e ela foi atormentada pelos demônios, que estavam falando para ela que a única solução para ela era o suicídio, era a morte. Nesse momento, sem relacionamento com o marido, com um filho doente no outro quarto, ela ligou para o marido, porque era a única pessoa que ela sabia que podia orar por ela. O marido no trabalho, orou por ela, e falou: agora você vai lá e vai orar pelos nossos filhos. E ela, no meio da crise, sendo acompanhada pelo marido ao telefone de madrugada, alta madrugada, foi no quarto e ainda orou pelos filhos. O Senhor, naquele dia, naquela madrugada, fez algo extraordinário. Ele curou tanto a mãe quanto o filho, e restaurou a família. O que aconteceu em seguida? Toda a família voltaram. Domingo seguinte, havia alguns domingos, isso eu preciso falar para você. Alguns domingos o marido vinha sozinho ao culto, vinha no domingo de manhã às vezes, ou quando ele estava de trabalho, ou vice-versa, vinha no culto da noite, sozinho. E num dos cultos, o Senhor me deu uma palavra sobre ele. Ele estava lá no fundo, eu apontei para ele, ele entendeu, eu entendi, não falei especificamente, claramente nada, mas ele entendeu que eu estava direcionando uma palavra para ele. Falei de modo genérico, ele recebeu. 1 ou 2 domingos depois, o que acontece? Pela primeira vez em vários meses, a família veio inteira ao culto, e hoje já participaram do primeiro culto, estão felizes, abençoados, porque o Senhor é um Deus de restauração. O nosso Deus é o Deus de restauração. Amém ou não, meus irmãos? Último testemunho, daí você aplaude de modo geral, tá bom? Os 3. Essa irmã aqui me escreveu, outra irmã, e outro problema psicológico, psiquiátrico. Veja só, acho que isso é sinal, né? Deus está nos usando nessa área. Bom, depois da mensagem que eu trouxe sobre... Foi semana passada? Semana passada, né? Não vou perguntar para a irmã, porque eu não quero expor a irmã. Magda, foi semana passada? Eu vou falar só as iniciais. Magda Solano. Continua me amando? Solano continua me amando. Tá bom. Quando não é ela, é você. Quando você é ela, tá bom? Hoje, se eu pudesse, mudaria meu nome para José. Foi semana passada que eu preguei sobre isso, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Lembrei quando eu tive AVC. A Magda teve um princípio de AVC, e graças a Deus, por ela ser nova, não houve sequelas permanentes. O princípio de AVC, a Magda passou por um processo desde o início deste ano, 2020, ela passou por um processo muito penoso, envolvendo várias coisas. Eu não vou entrar em detalhes, mas várias coisas envolvendo a vida dela, e nós, eu, o Solano, o Tiago e a Aline, a acompanhamos de perto, né, a Regina, a acompanhamos de perto, e foi um processo muito ruim na vida dela, e culminou nesse surto. Ela teve um surto, perdeu noção de tempo, de espaço, foi levada para o médico, e lá no médico ela estava falando com dificuldade, o braço não estava respondendo, o médico diagnosticou que foi um AVC, um princípio de AVC, né? E aí o que aconteceu? Ela saiu do médico, foi encaminhada para um tratamento psiquiátrico, foi lá para o CRAS, foi lá para o CRAS, aí começou a tomar vários remédios que ela colocou aqui,
Ritalina, cetralina, tupiramato. Isso aqui não é nome de fruta, não? Me dá um suco de tupiramato, não é isso? É veneno para a planta. Adol fazia ela babar. Está tomando Adol, hein? Não, brincadeira. 15 gotas de diazepam. Bom, ela ficou bastante mal. Foi um período muito ruim. Muito ruim. O Solano vinha para mim e falava: pastor, está muito difícil para mim. Eu quero minha mulher de volta. Porque a Magda é sempre alegre, dinâmica, sempre cheia de fé, conhece ao Senhor desde pequenininha. E foi um período muito ruim mesmo, como eu nunca vi, já estão conosco há vários anos, nunca vi a Magda passar por isso. Mas o Senhor trouxe cura, Deus é perfeito. E aí o que aconteceu? Ela conta que fez um curso de micropigmentação, sabe? Né? Micropigmentação, né? E ela queria trabalhar com micropigmentação, mas com o braço sem responder direito, né? Você imagina o que ia acontecer na sobrancelha das irmãs. Ia vir o sinal do Nike, né? Com a sobrancelha das irmãs. Já viu isso acontecer em algum lugar? Não foi a Magda. Mas o que aconteceu? Ela queria trabalhar, mas não podia. Mas o Senhor é bom. E o que aconteceu? Mais recentemente, o Senhor trouxe alegria no seu coração. Foi um processo, não foi num dia só. Teve um culto que eu orei com ela aqui. Naquele dia ela chorou que nem criança. Aquele foi o marco inicial, aquele foi um pontapé inicial. Ela ajoelhou aqui, orei com ela e o Senhor começou um processo. No domingo seguinte ela já estava melhor, no outro domingo já estava melhor ainda. Domingo passado ela experimentou realmente a cura, e agora ela está trabalhando definitivamente com aquilo que ela estudou, aquilo que ela gosta de fazer. Está com vários clientes, o Senhor está mandando clientes para ela, e ela tem sido abençoada em todas as áreas da vida dela. Agora sim, por causa da obra que o Senhor tem feito nesta igreja, neste lugar, na vida desses irmãos, não por nossa causa, apesar de nós, eu convido você a dar glórias a Jesus, com uma salva de palmas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Eu quero ler um texto com você, por favor. Eu quero ler um texto com você, que está lá em Gênesis. Depois nós vamos ver o vídeo, depois. Um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 46, versículo 33. Gênesis 46, versículo 33. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. O mundo, você sabe que o Egito representa o mundo, Faraó representa o diabo. O mundo tem abominação por pastores. Nós somos a pior classe. Todos os dias, quando eu preciso comprar alguma coisa, vou fazer a ficha de crediário, ou de qualquer outra coisa, aparece lá profissão. Tem de tudo lá. Tem de tudo. Tem todo tipo de profissão que você imaginar. Mas não tem pastor. Porque pastor é abominação para o mundo. Pastor é desprezado. Pastor é tido como folgado, como mercador da fé. Se o pastor passa muito tempo orando, ele é preguiçoso. Não deu dízimo, mande ele trabalhar, é o que dizem no Facebook. Se o pastor gasta muito tempo estudando, ele é muito frio, não tem unção, então
a pregação dele é árida. Se o pastor aparece com um carro novo, está se apropriando do dinheiro da igreja. Se aparece com um carro velho, pastor é miserável. Não vou ficar numa igreja onde o líder é miserável. Isso acontece no mundo. Esse pensamento do mundo, muitas vezes, ele contamina a igreja. Você sabe, várias vezes os irmãos chegam para mim e falam: pastor, quando você trabalhava, você fazia o quê? Muitas vezes perguntaram isso para mim. Pastor, alguém me liga: pastor, você está fazendo alguma coisa? Não, irmão, eu ia fazer meu devocional agora. Então, já que você não está fazendo nada, vamos ali comigo? Muitas vezes aconteceu isso. Porque a função pastoral é desprezada pelo mundo e, infelizmente, alguns se contaminam na igreja com esse pensamento. Só que o Filho de Deus veio na terra para ser o bom pastor. O Egito fala que pastor é a escória, é o lixo, é a ralé. Mas Deus fala que pastor é a maior das funções e das vocações. Pastor é aquele a quem ele cuida suas ovelhas, seu rebanho. O pastor tem um chamado especial. O pastor tem um encargo especial. Você sabe, quando uma igreja cresce, não é por causa do pastor titular, porque o próprio Deus trabalha para que o pastor que cuida daquela igreja tenha êxito. Deus honra tanto o trabalho pastoral, que é Ele mesmo quem faz o trabalho. Como eu disse para vocês, nós só precisamos não atrapalhar. É Ele quem faz o trabalho. E aqui na nossa igreja, eu tenho a alegria hoje de falar para vocês que nós estamos convidando, separando o casal Tiago e Aline como peraí, calma, segura aí, como obreiros. Eu queria que o Tiago e a Aline viessem aqui à frente, por favor. Agora é hora da festa. Regina, vem aqui também, por favor. O Tiago e a Aline, eles chegaram na nossa igreja em 2013. Naquela ocasião, a Regina ia fazer um bazar. E disseram para a Regina, quando nós chegamos aqui, foi um período muito ruim, muito difícil. E as pessoas disseram, as pessoas que eram membros daqui diziam: olha, pastora, aqui na igreja não adianta fazer bazar. A Regina ia fazer um bazar para juntar recursos para o Ministério dos Radicais Kids. E aí ela, contrariando a expectativa e contrariando as vozes dissidentes e contrárias, decidiu fazer o bazar num sábado de fevereiro, não sei que dia que era, se era junho, maio, num sábado de maio, acho que dia 12 ou 13 de maio. E nesse bazar, a Aline apareceu, grávida do Augusto. De quantos meses? 3 meses. 3 meses, a Aline apareceu gravidinha do Augusto. E ali encontrou os irmãos, acho que a Regina não estava nesse horário, tinha ido almoçar. Aí a Aline conversou com as irmãs, ela estava procurando uma igreja da Vinha. O Tiago e a Aline vinham da igreja dos discípulos, comunidade dos discípulos, lá de, que cidade que é? É São Paulo então, Sapopemba, mas é perto já de Diadema, é longe, perto de São Mateus. São Mateus é outro país, irmãos. Brincadeira, os irmãos de Sapopemba, por favor, continuem me amando, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Tem muito corintiano lá, né? Vamos voltar para cá, não importa. Presta atenção em mim aqui. Bom, a Aline e o Tiago estavam vindo da comunidade dos discípulos, lá de Sapopemba,
o Tiago trabalha na SCW, e na época ele tinha sido transferido de Guarulhos para Indaiatuba, e eles procuraram uma igreja da Vinha. A comunidade dos discípulos, na época, era uma igreja da Vinha, e acharam a videira, acharam o endereço, e a Aline no sábado foi lá, e encontrou a gente, e aí no domingo eles apareceram lá na igreja, né? Nós ficamos muito felizes, o Tiago era seminarista ainda, e começaram a caminhar conosco, desde maio ou abril de 2013, desde maio ou abril de 2013, e eles foram para uma célula, e de uma célula se transformaram em líderes em treinamento, de líderes em treinamento, aí nasceu Augusto, dia 26 de dezembro de 2013, nasceu Augusto. O carro do Tiago foi roubado no dia 25, dia 27, um dia depois. Foi um ano conturbado, né? Nascimento de filho, mudança de cidade e tal. Mas aí o que aconteceu? Eles começaram a servir a Deus aqui na igreja. E o que o Senhor fez? O Senhor os abençoou em tudo que eles colocaram a mão. Foi dando aprovação. Tudo que eles colocavam a mão. Tiago e a Aline lideraram jovens, e por causa do Tiago e da Aline, o Sérgio e a Júlia, o Tiago identificou o potencial na Júlia antes de eu mesmo ter percebido. Ele falou para mim: pastor, vou sair dos jovens, não estou dando mais conta, mas eu acho que a Júlia e o Sérgio podem tocar. Eu falei: Júlia e Sérgio, meu Deus, tem tanto para mudar ainda, né? Mas o Tiago já vislumbrava isso, e realmente foi uma mudança muito exitosa, né? O Sérgio e a Júlia desenvolvem um ministério extremamente frutífero entre os jovens. Tenho muito orgulho do que se tornaram meus filhos, Sérgio e Júlia. E aí o Tiago liderando uma célula, ele entregou as células de jovens e ficou com uma célula. Dessa uma célula aumentou para 2, que aumentou para 3, que aumentou para 4, e aí veio a Dailton, aí veio a Adriana, que trouxe a Edna, que trouxe a Adriana, que trouxe a Larissa, terminou no Adailton, e que se estendeu lá para o Campo Bonito, e aí as células se multiplicaram, vários líderes foram crescendo, ou seja, um trabalho exitoso, tanto com jovens, quanto com adultos, e quanto com kids. Paralelamente, a Aline trabalhando com os kids e frutificando e crescendo. Então, um dos sinais estava sendo dado, que era a frutificação. Os outros sinais eram fidelidade ao ministério, fidelidade à liderança. Passamos por crises aqui na igreja, várias crises, mas jamais o Tiago e a Aline foram pivô ou participaram de algumas dessas crises. Jamais. Sempre foram aliançados, comprometidos, às vezes tomando decisões até mais radicais, mas sempre estiveram agindo com ética e com fidelidade. Tudo isso eu estou observando. Chegaram aqui e no começo, eu preciso contar isso, vou expor vocês um pouco, mas é com carinho. Chegaram aqui, de vez em quando tinha alguns conflitos conjugais, e a gente tinha que ministrar na vida deles. Mas o Tiago tem uma característica: ele não precisa receber bronca para aprender. Você sabe que Pedro e João, é um exemplo bom, né? Pedro, ele falava as besteiras, tomava pancada. João via e aprendia. Então eu dava as pancadas nos outros e o Tiago aprendia. Nunca precisei ajustar nada com ele, porque ele já foi mudando, e se transformaram num exemplo também de casal. Esse é outro sinal, percebe? 3 sinais acontecendo. Aí o que aconteceu? Mais recentemente, o William e a Nádia, levantem as mãos, por favor, queridos. O William e a Nádia chegaram aqui na igreja. O William e a Nádia são pastores ordenados, já de longa data, tem muita experiência. Mas eu chamei o William e a Nádia e falei: William, é o seguinte, eu estou no processo de ordenar o Tiago, então eu não quero ter outro pastor aqui na igreja antes dele.
você tem algum problema se você ficar conosco trabalhando, sem nós te chamarmos de pastor? Ele falou, pastor, não vim aqui por causa de título não, estou aqui para servir a Jesus, esse é meu coração. Eu falei, aproveitei que o irmão estava humildizão, falei, então vou te colocar debaixo da rede do Tiago, você aceita? Aproveitei nessa hora, eu pedi truco, ele falou 6, eu pedi 12, aí ele aceitou. Aí ele aceitou, eu coloquei o William para caminhar junto com o Tiago. Falei, agora eu vou testar os dois, testo o Tiago e testo o William, e foi uma bênção. Passou um pouquinho, o William pegou uma das células do Tiago, pegou uma das células, que tinha acabado de multiplicar, e aquela célula cresceu bastante. Falei, puxa, sinal na vida do William. E o Tiago, tranquilo. Aí eu falei, Tiago, eu vou dar uma rede para o William, vou pegar a célula tua e vou dar para o William. Aí eu falei, agora truco no Tiago de novo. E aí o rapaz me surpreende. Ele fala, pastor, não é nada meu, é tudo de Jesus, o senhor faz o que for melhor para a obra. Eu falei, vou ordenar esse cara. Outro teste, passou no teste, entendeu que a obra e as ovelhas não são dele, estão sob minha responsabilidade, mas também não são minhas, são do Senhor. Quer dizer, quarto teste que ele passou. Aí, diante disso, falei, Tiago, então eu vou lançar o desafio para você ser obreiro. Obreiro é um período de teste. Obreiro não é uma função definitiva na nossa igreja. Nós não temos o ministério do obreiro. Nós temos o obreiro, que é uma função que pode durar de 1 a 2 anos no máximo. Depois de 1 ou 2 anos, ou o irmão é ordenado ao ministério da palavra, ministério pastoral, ou ele volta para ser discipulador ou outra função qualquer. Ele aceitou o desafio, ele e a Aline aceitaram o desafio, e agora então estão entrando num período de teste. Ele já passou pelos 4 que eu falei. Qual que é o teste que nós vamos ter agora? É o teste de, uma vez sendo consagrados como obreiros, eles vão ter que multiplicar a rede deles, levantar discipuladores, levantar um determinado número de membros na rede, líderes de célula. É um trabalho muito, muito importante, e só um pastor pode fazer isso. Então eles vão, quando a gente ordenar o Tiago e a Aline, na verdade eles já vão estar funcionando como pastores. Você sabe, aqui na videira, só vai ser quem já é, entendeu? A gente só derrama óleo para uma pessoa que já é ungida. O óleo só vem para confirmar a unção que já existe, entende? Então hoje, oficialmente, nós estamos separando o Tiago e a Aline como obreiros. O Tiago como obreiro de adultos, e a Aline será a primeira pastora de kids que nós vamos ordenar nessa igreja, para a glória de Jesus. A Aline também é um caso à parte, né? A Aline demonstra fidelidade absoluta à Regina. No começo a Aline tem um temperamentozinho um pouco peculiar, né, Tiago? Uma benção, peculiar. E a Regina dava algumas orientações para a Aline mostrava as garrinhas, sabe, gato angorá que... A Aline fazia isso, fez algumas vezes, né, Aline? Fez. Aí a Regina vinha para mim e falava, porque eu seguro a Regina, porque a Regina é outra também. Isso aqui, irmão, vou te falar. Aí ela vai para mim, o que eu faço? Eu falei, não, você tem que ser sincera, trata com sinceridade. E a Aline e a Regina foi desenvolvendo com a Aline a liberdade de expor o que pensava, e ambas foram desenvolvendo um relacionamento de transparência. Estou certo ou estou errado? Foi desenvolvendo um desenvolvimento de transparência, e hoje ele é muito ajustado, muito ajustado. Nós somos muito gratos mesmo pelo Tiago e pela Aline. Então, hoje nós vamos levantá-los oficialmente, lançar o desafio oficialmente como obreiros aqui na igreja. Nós vamos orar por eles. Entenda, não é uma ordenação pastoral. Eu separei um anel aqui, um anel de prata. Você sabe, os pastores da videira têm um anel de ouro, né? Um anel que representa a aliança que nós temos como pastores. Eu e a Regina temos esse anel. O anel de prata é dado para discipuladores, nós não demos aqui, estamos dando para eles como obreiros.
eu queria chamar à frente, por favor, os discipuladores que estão aqui, por favor, os discipuladores, e os líderes de célula que estão aqui, são da rede do Tiago. O Danilo não veio, né? Danilo não veio. Alguns estão viajando. Mas venham aqui à frente, por favor. Subam aqui na plataforma, por gentileza. Por gentileza. Então, Tiago e Aline, vocês estão aceitando o período de teste, o período de em que vocês serão provados, testados. Acho que os testes mais conflituosos já passaram. Agora é só realmente deixar que o Senhor traga o selo, que nós só vamos derrubar óleo naquilo que o Senhor já ungiu. O nosso trabalho é só reconhecer aquilo que o Senhor separou. Amém, queridos? Então, Tiago, eu quero te presentear com esse anel. Não sei se cabe, eu espero que caiba, porque foi a Aline que deu o número. Deu o número errado, mas tudo bem, fica aí, né? Aline, qual que é? É esse aqui, pai, pronto, amém. Fotinhos, põe no mindinho, a gente aumenta eles, mindinho, pronto, fotinhos, amém, família abençoada, glória a Deus. Igreja, fique em pé, por favor, nós vamos orar por eles. Me dá um microfone, por favor, Lucas ou Micael. Discipuladores, vamos fazer orações breves pelo Tiago e pela Aline. Breve, mas ungida, né? Sim. Tá bom? Se quiserem falar alguma coisa também, fiquem à vontade. Amém. Glória a Deus. Eu vou ser o primeiro. Amém. Para mim é uma alegria poder caminhar com o Tiago e com a Aline. A gente está desde o começo junto, né? E a gente vê o favor de Deus na vida deles, né? O quanto o Senhor tem aprovado o ministério deles, e pra gente eles são exemplos, né? Para mim e para minha esposa, então, para nós é uma alegria poder caminhar com vocês, viu? As discipuladoras, por favor, também subam aqui as discipuladoras. Desculpa, Douglas, pode falar. Amém, é isso. Vamos orar. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, quero, Senhor, te louvar, quero te agradecer, Senhor, por poder, Senhor, participar, Senhor, deste momento tão precioso, Senhor, na vida do meu irmão, Senhor, na vida deste casal, Senhor. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por isso, por ter esse privilégio, Senhor, de participar desse momento, porque eu creio, Deus, que um dia lá na frente, Senhor, nós lembraremos desse momento, Pai, e nos alegraremos juntos, Senhor, para contar o quanto o Senhor, Pai, tem feito, Senhor, através das nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor venha, Pai, capacitá-lo, Senhor, nessa nova fase, Senhor, nesse novo ciclo, Senhor, que o Senhor inicia, Senhor, neste ano, Pai, na vida dos meus irmãos. É um ciclo novo, Pai, e eu creio, Deus, que há, Senhor, uma unção nova, Senhor, sendo derramada, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Eu creio, Senhor, que há uma unção de capacitação, Pai, sendo derramada, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. Deus, porque, Deus, o Senhor sabe, Deus, da onde o Senhor tirou a vida do meu irmão, Pai, da onde o Senhor tirou o meu irmão, Pai, e o Senhor tirou o meu irmão, Senhor, daquele lugar, Pai, da onde ele estava, Senhor, para realizar, Senhor, através da vida dele, uma grande obra, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, sobre essa família, Pai, a tua bênção e o teu favor, Pai, sendo multiplicado, Senhor, em todas as áreas, Senhor, da vida do meu irmão, Pai, em nome de Jesus, Pai. Alarga, Senhor, alarga as tendas do meu irmão, Pai, em nome de Jesus. Nível, Senhor, de intimidade maior, Senhor, de comprometimento maior, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, venha, Senhor, ministrar o coração dele, Senhor, os propósitos que o Senhor tem para a vida dele, Senhor, Pai, que o coração do meu irmão, Pai, seja alinhado com o teu, Pai, com a obra que o Senhor tem
tem, Senhor, para realizar através da vida deles, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha mostrar a eles com clareza, Pai, aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Oh, Espírito de Deus, ministra, Senhor, nos corações deles, Senhor, em nome de Jesus, a obra que o Senhor tem, Senhor, para realizar, Senhor. Pai, eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que nesse próximo ano, que haja um acelerado, Senhor, sobre a vida do Tiago. Amém, Senhor. Pai, 10 anos Verdade, em 2, Pai. foi a palavra que o Senhor nos deu. Pai, que 10 anos de experiência ele recebe em 2. Que 10 anos de fruto ele Aleluia. recebe em 2. Em nome de Em Jesus, nome um de Jesus. acelerado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor fez com Liberamos sobre a Abraão, vida do como o Tiago. Senhor fez com o Amém, pai da fé, Senhor. que o Senhor faça muitos filhos, Senhor. Gere muitos filhos através do Tiago. Senhor, em nome de Jesus, multiplica os pães e os peixes. Multiplica, multiplica. Unção de multiplicação sobre a vida do Tiago. Em nome de Jesus, Pai. Que ele olhe para as estrelas e veja a multidão de filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai de multidões. Pai de multidões. Em nome de Jesus. Tiago, você é pai de multidões. Não são poucos. Não são poucos. Aleluia. 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 Glória a Deus. Pastor, eu queria. O senhor comentou quando nós fizemos a multiplicação. Xeretaramas. Uma das coisas que marcou a vida que me marcou com relação ao Tiago e a Aline foi que o que nos surpreendeu, que na multiplicação, além do Tiago demonstrar esse coração de que as ovelhas não eram deles, ele ofertou o melhor. E me impactou isso, porque a oferta que ele fez, digamos assim, aquilo que ele entregou, né, os discípulos dele, que ele passou para mim, eu entendi que foram discípulos que eram importantes Foram na os vida mais dele. preparados Foram e os mais importantes na história. É. E aquilo impactou a minha vida. E desde então eu tenho falado isso para ele, que grande será a colheita na vida dele, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Pai, nós queremos te agradecer nessa noite por estarmos celebrando este momento, Glória Senhor. a Deus. Sabemos que aqui há um marco de algo que acontecerá grandioso e extraordinário na vida do Tiago e da Aline. Portanto, Senhor, neste momento liberamos uma unção específica de multiplicação na vida dos teus filhos. Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez nesse tempo, Senhor, não se compara com aquilo que acontecerá na vida dele a partir deste momento, Senhor. Haverá multiplicação, crescimento, um estrondo, Senhor amado, de multiplicação de vidas no nome de Jesus Cristo, Pai. Nós o abençoamos e liberamos sobre ele, Senhor, favor, graça, para que ele viva, para que ele alcance, para que ele cumpra o propósito estabelecido do Senhor. Todos os teus planos e desígnios na vida do teu filho e da tua filha se sucederão, no nome de Jesus Cristo, Senhor. São benditos, há uma palavra liberada, e aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Portanto, Senhor, nós te louvamos nessa noite, por participarmos deste momento especial, e veremos, Senhor, como igreja, e nos alegraremos pelas grandes coisas que o Senhor fará. Cumprirão esse tempo com êxito, e sairão, Senhor amado, com alegria, porque grandes serão os frutos do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. 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 Vamos encerrar esse momento. Eu queria chamar os pais aqui. Sinto da parte de Deus falar para vocês que seus filhos são como flechas nas mãos do arqueiro, que são vocês. Vem aqui, os pais. Os pais foram fundamentais e são fundamentais neste processo. Isso, aleluia, aleluia. Fica lá do lado da Aline, aleluia. Levanta a sua mão, igreja. Em nome de Jesus, como igreja, nós abençoamos agora o Tiago e a Aline, no início desse tempo de teste para o ministério pastoral.
os reconhecemos como obreiros agora, uma função transitória, mas que certamente redundará, será coroada com a ordenação que virá coroar, virá reconhecer a frutificação abundante que virá a partir da vida dos meus irmãos. Como igreja, nós os abençoamos e declaramos a nossa aliança com os irmãos. Sejam abençoados, frutíferos, prósperos nessa terra. Tudo aquilo que colocarem as mãos, cresça e frutifique abundantemente. Aleluia! Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode confirmar para mim se o meu microfone está saindo na live? Está saindo agora? Tudo bem? Pronto, glória a Deus. Me restam 25 minutos e eu quero compartilhar com você a palavra que eu ministrei. Obrigado, Tiago, querido. Abençoe sua vida, viu? Isso é uma bênção. Amém. Amém. Você não merece, mas eu te amo. Glória a Deus. Isso é só primícias, muitos outros virão. Abra sua Bíblia em João capítulo 20, por favor. Jesus apareceu aos discípulos depois da ressurreição em 4 oportunidades. Ele apareceu muitas mais vezes. Ele ficou 40 dias com os discípulos. Então essas 4 oportunidades simplesmente representam toda a manifestação de Jesus para a igreja. A primeira delas foi a Maria Madalena. Assim que ressurgiu, ele se apresentou para Maria ali representando a igreja, né, o amado, né, que reconhece no Senhor o seu mestre, o amado da sua alma. E as outras 3 vezes ele aparece aos discípulos. A primeira delas está aqui em João capítulo 20, versículo 19. O texto diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, um domingo é o dia que o Senhor escolheu para se manifestar, não é? O domingo é o primeiro dia, porque ele é o 8º dia, depois do 7º. Então a primeira era passou, a era antes da ressurreição tinha acabado, e agora Jesus escolhe se manifestar como ressurreto no primeiro dia da semana, ou seja, não é mais sábado o dia especial, né? Infelizmente algumas pessoas acham que devem guardar o sábado, porque vivem ainda na lei. Isso é um equívoco. Nós hoje vivemos o tempo da ressurreição. O domingo ele representa este momento nas nossas vidas. Vivemos a época da ressurreição. Dizem amém a isso ou não, queridos? Ressurreição é a vitória contra a morte, contra as enfermidades, contra os inimigos. Todo tipo de inimigo é vencido na ressurreição. Ao cair da tarde, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos estavam com medo, estavam atemorizados, estavam com as portas trancadas, fechados dentro de casa, fechados, confinados, em quarentena dentro de casa, com medo dos judeus. Se mataram o líder, se mataram aquele que é o líder do movimento, o que vai acontecer conosco? Certamente pensaram eles. Então os judeus, os discípulos estavam lá amedrontados, e o medo paralisa, o medo ele escraviza, o medo ele se manifesta no nosso corpo, nas nossas palavras, ele se manifesta no jeito que a gente age, no jeito que a gente se comporta. Uma pessoa tímida demais, na verdade, ela é oprimida pelo medo,
medo de não agradar a quem os vê, né? O tímido, ele tem medo de ser rejeitado, por isso que ele é tímido. Uma pessoa que tem muita vergonha, né? Que assim, ele não gosta de falar em público, não gosta de falar nada, não gosta de aparecer. Por quê? Porque ele tem medo de ser rejeitado. O medo, ele impede a gente de experimentar coisas de Deus, oportunidades. O medo te impede de servir a Deus livremente. O medo te impede de viver milagres. Deixa eu te falar, presta atenção aqui em mim. O medo está impedindo alguns dos irmãos de experimentarem milagres. O Senhor me fala que existem pessoas aqui dentro que estão com medo de entregar algo, de abrir mão de algo, de uma segurança, e você prefere passar dificuldades na segurança do que abrir mão da segurança e se arrojar diante do Senhor. Eu quero te dizer, você não tem motivo para ter medo, o Senhor tem cuidado de você, o Senhor vai cuidar de você. O seu passo de fé não vai terminar num tombo, o seu passo de fé não vai terminar numa frustração, porque o Senhor tem cuidado da sua vida. Amém ou não, meus irmãos? E é interessante que o que Jesus fala, quando entra no lugar, todos estavam com medo. Ele não fala, coragem seja com todos. Ele não fala, intrepidez tome conta de vocês. Não, ele não fala algo do tipo, porque o antídoto para o medo não é a coragem. O antídoto para o medo, a solução para o medo não é a intrepidez, não é a ousadia. A solução para o medo é a paz. A paz. Mas aí você pensa, onde encontrar a paz? Não há paz neste mundo, você sabe disso. Os remédios não dão paz, terapias não dão paz, dinheiro não dá paz, sucesso não dá paz, likes não dá paz, seguidores no Instagram, vou falar em inglês, o Carlos está me ensinando a falar com um sotaque jamaicano. Instagram. Carlos é meu professor de inglês, quem quiser ter aula com ele, vai ter esse sotaque jamaicano que eu demonstrei para vocês agora. Não é seguidores do Instagram que vocês vai alcançar paz, nada disso. Aonde está a paz? Onde está a paz? A paz está numa pessoa, a paz se chama Jesus Cristo. Mas você precisa entender algo, o medo é originário. Qual foi a primeira vez que fala que o homem teve medo? Os irmãos se lembram? Qual foi a primeira menção de medo na Bíblia? Foi quando Adão e Eva pecaram. Ali nasceu o medo. O medo é consequência direta do pecado. Por que o homem se sente atemorizado? Porque ele acha que está sozinho nesta vida. Os irmãos estão me acompanhando? Estão entendendo isso? Ou seja, quando você se sente amado por Deus, perdoado por Deus, justificado por Deus, não há nada que te tire a paz. Pastor, como é que é isso? Inimigos se levantam, mas você dorme em paz. Tormentas balançam o barco de um lugar para outro, mas Jesus descansa em paz. Por quê? Porque ele sabe que é amado. Qual é a herança que nós temos agora na nova aliança? Nós temos a certeza de que somos amados. Diga, eu sou amado. Fala para o teu vizinho, irmão, você é amado. A única pessoa que pode nos amar com amor completo e verdadeiro é Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe tudo de nós e ainda assim nos ama. Ninguém mais sabe tudo de nós. Nem o nosso cônjuge sabe tudo a nosso respeito. Deus sabe tudo a nosso respeito e mesmo assim nos ama. Deus sabe quem você era. O Douglas orou aqui pelo Tiago agora. Deus sabe quem você era. Deus sabe aquilo que você é hoje. Mas Deus também sabe aquilo que você está se tornando como resultado da obra do Espírito Santo na tua vida. Deus sabe tudo e ainda assim te ama. Amém ou não, meus irmãos? Como é que faz para você ter paz? Saiba que é amado, é perdoado. Deus não pode cobrar uma conta duas vezes. A conta já foi paga. Você já imaginou? Você tem você comprou um carro na BV financeira e aí alguém chega lá e quita o carro. Você acha que o oficial de justiça vai lá bater na sua casa, levando o carro embora? Ele pode fazer isso? Não. Por quê?
porque uma dívida não pode ser cobrada duas vezes. A nossa dívida já foi quitada na cruz do Calvário. Não há condenação sobre a nossa vida. Você não está em dívida, irmão, você não está em dívida. Olha para o teu vizinho, fala para ele: irmão, você não está em dívida. Ele está pensando na conta de luz que está atrasada, deixa ela lá. Você não está em dívida, não tenha medo. Primeira vez que Jesus se manifestou, resolveu o problema do medo. A segunda vez que Jesus se manifestou, foi também num domingo. Na primeira vez Tomé não estava. Na segunda vez, aí Tomé voltou para casa e os discípulos falaram: rapaz, você não sabe o que você perdeu. Jesus se manifestou aqui para a gente, apareceu aqui, a gente estava aqui, né, na sala de bobeira, de repente Jesus aparece no meio e fala para a gente ter paz. A gente está todo mundo alegre agora, estamos tranquilos. E aí Tomé responde: se eu não pôr a mão na ferida dele, de modo algum crerei. Quando a pessoa para de se congregar, a incredulidade começa a nascer no coração dela. Cuidado com a falta de congregar. Não deixe de congregar-se, não deixe de participar. Essa história de Cristo sim, igreja não, é do diabo. Foi o inferno que planejou isso. Estava lá um conselho do inferno, eles planejaram. Como é que nós podemos criar um slogan para o século 21? Cristo sim, igreja não. Isso foi o inferno que planejou. Achar que pode ter vida apartado da vida da igreja, apartado do cuidado pastoral. Tem muito crente que acha que é sabido e decide viver a vida cristã apartado da cobertura, do acolhimento da igreja e do acompanhamento pastoral. Deixa eu te falar, não é assim que funciona. A Bíblia ensina claramente, esse é um texto, né? Tomé estava fora da igreja, voltou incrédulo. Por quê? Afastar-se da comunhão gera incredulidade. O que Jesus faz? Tem misericórdia dele, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Graças a Deus por isso. E aí Jesus se manifesta num outro domingo com Tomé presente. E a primeira pessoa que ele vai ao encontro é até Tomé. Tomé sem fé, porque não depende do quanto você pode crer, não depende do quanto você pode amar. Ele amou você primeiro. Ele vai ao teu encontro. É Ele quem vai ao teu encontro. Graças a Deus por isso. Não depende de mim. Eu não estou aqui porque eu tenha sido fiel ou tenha ficado firme. Não depende de mim, não depende de você. Sabe por que estamos aqui? Porque Ele decidiu nos sustentar com a sua mão. Sabe por que você não saiu correndo ainda? Alguns até tentaram sair muitas vezes, mas sabe por que não conseguiu? Porque Deus te ama com amor tão grande que Ele não abre mão de você de jeito nenhum. Você tenta escapar, Ele vai até você e traz e abraça você. E como é que Deus faz? Deus não bate não, Deus não dá castigo de lançar você num leito de enfermidade, não. Deus abraça você. Quando Deus quer te disciplinar, sabe o que Ele faz? Ele te abençoa. Você sabia que Deus faz isso? Quando Deus está assim: nossa, esse menino, esse menino está muito teimoso, eu vou discipliná-lo, vou abençoar ele. E aí começa a abençoar, aí você começa a ser abençoado. Deus, como é que é isso? Eu não mereço. Qual é o efeito da bênção na vida do filho? O filho pensa: meu pai me ama tanto, meu pai tem tanto zelo por mim, que eu vou procurar viver de acordo com a sua vontade. Esse é o efeito da graça na minha vida. Eu acho que é assim que os irmãos têm demonstrado também. Eu conheço a vida dos irmãos, aqueles que eu conheço, que a gente conversa, e o que os irmãos têm falado? Alguém um dia desses deu um testemunho na célula dos jovens: eu conheço a graça, conheço a igreja faz muito tempo, mas conheço a graça há pouco tempo, e eu estou vivendo os melhores anos da minha vida, melhor tempo, melhores dias da minha vida. Eu me sinto leve, me sinto feliz. E quanto mais a pessoa é abençoada, mais vontade ela tem de servir a Deus. Sim ou não, meus irmãos? Jesus cura a incredulidade. Por causa da crise, os discípulos estavam com medo. O medo deu o próximo passo, gerou incredulidade. A incredulidade e o medo foram curados. Aí acontece a terceira manifestação. Leia comigo, por favor. João capítulo 21, versículo 1 a 6. Para abreviar o tempo, eu já separei e vou ler aqui rapidamente. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois
dos seus discípulos. Só 7, não estavam os 12, 7. 7 representa a igreja completa. 7 é o número perfeito, representa a igreja completamente. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. O que aconteceu? Foram pescar, já tinham vencido o medo, já tinham saído de casa, estavam vivendo a vida normal, já tinham vencido a incredulidade, sabiam que Deus, que Jesus aparecia na vida deles eventualmente, mas ainda estavam sem êxito, sem frutificação. Você precisa entender isso. Esta é uma palavra para o novo ciclo que começa o ano, daqui a alguns minutos. 2021 vai começar daqui a 20 minutos. Esta é uma palavra para você viver a partir de 2021. Deus curou o seu medo, curou a sua incredulidade, plantou fé no seu coração. Agora Ele quer te levar a um novo tempo de vitória completa sobre todos os seus inimigos. Quer te levar a um novo tempo de abundância, de frutificação e pesca abundante na sua vida. O irmão entende isso, sim ou não? Eles trabalharam a noite inteira, não pescaram nada. Na manhã seguinte, Jesus aparece na praia e fala: vem tomar café comigo e traz o peixe. Jesus está pedindo para eles trazerem o peixe. As demandas são muito grandes. Jesus pede o peixe, mas você não tem o que oferecer. E aí você fala: eu estou tentando, mas eu não consegui fruto nenhum. Eu lidero a minha célula, eu abri ponto de casa de paz, mas não há fruto. Eu tento abreviar o tempo do meu chamado, mas eu não tenho fruto. Aí o próprio Deus que te chamou, é Ele mesmo quem te dá condições, e é Ele mesmo quem te dá estratégia, e é Ele mesmo quem te dá fruto. Eu estou falando na área ministerial, mas isso se aplica a todas as áreas da sua vida, porque você vem no domingo e ouve que Deus quer te multiplicar, só que você vai para casa e pensa: Senhor, mas eu não sei fazer nada para ganhar dinheiro, eu não tenho aptidão de artesanato, a mulher pode pensar, né? O homem também, eu não tenho aptidão nenhuma, como é que eu vou fazer para multiplicar e para prosperar? Eu não vejo alternativa para prosperar. Então eu estou te falando, o próprio Deus que falou que você ia frutificar, Ele mesmo vai abrir teus olhos e te dar a estratégia. Ele vai trazer os recursos nas tuas mãos. Presta atenção, levanta a tua mão agora para receber uma palavra de Deus na tua vida. O Senhor está mandando nas tuas mãos, está vindo sobre as tuas mãos o recurso que você precisa, a oportunidade que você precisa, a oportunidade que você precisa. O Senhor está direcionando nas tuas mãos, sem você ter que se esgoelar, sem você ter que se machucar todo. O Senhor está trazendo os recursos nas tuas mãos. Só quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia! O Senhor está fazendo isso. Me traz peixe, não pescamos nada. Lança à direita. Direita é a mão da justiça. O braço forte do Senhor é a destra do Senhor. Por quê? Por que a direita é a mão forte? Porque só há força na justiça de Deus, não há no esforço humano. Não há força no estudo, na capacitação, nas estratégias humanas. Estudar é bom. Eu insisto com os meus filhos, eu mesmo estudo até hoje muito. Eu estudo muito. Estou estudando agora programação, porque eu decidi que eu quero ser um programador. Daqui a uns 20 anos, quem sabe eu termine de estudar. Terei 73 anos, aleluia. Programador de jogos com 73 anos. O Senhor me renova como águia. Bom, vamos voltar aqui. Então, não é a força humana, não é o seu networking que abre caminho para você. O que acontece? A justiça é aquilo que te capacita e que te habilita. O fato de você ser justo, irmão, não aceita a acusação do diabo. Quando você levantar de manhã e ver o sentimento, nossa, alguma coisa ruim vai acontecer, sabe o que você faz?
Você não tem aquilo como uma palavra de Deus, não. Deus não faz isso. Sabe o que Deus faz? Deus fala para você: hoje é um dia que eu vou abençoar você. Levanta, porque o sol está brilhando lá fora. Eu vou abençoar você. Esse pensamento que alguma coisa ruim está vindo é do diabo. Então o que você faz? Repreende ele em nome de Jesus. Quando você for para o trabalho e tiver a sensação que estão tramando contra você, você descansa e pensa, e saiba: as tramas do diabo contra mim vão produzir meu crescimento, porque todas as coisas cooperam para o meu bem, porque Deus está ajeitando todas as coisas para que eu seja abençoado. Acorda de manhã e fala para Deus: Deus, como é que é a forma que o Senhor vai me abençoar hoje, hein? Qual é a forma? Eu estou empolgado para saber qual é a forma que o Senhor vai me abençoar hoje. O que o Senhor vai fazer na minha vida? Porque o diabo vai tentar convencer você de que você não merece, que você tem culpa no cartório, de que você não é um bom crente, de que você não ora o suficiente, não conhece a Bíblia o suficiente, não é santo o suficiente. Deus conhece as coisas secretas dos teus pensamentos, e por isso Ele não pode te abençoar, porque Ele sabe que você não é puro como um diamante. Mas meu irmão, deixa eu te falar, a dívida já foi paga. É verdade, pode ser que muita coisa ainda precise mudar na tua vida, mas o Senhor está trabalhando na tua vida, o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Diga: o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Amém? Deus está trabalhando na sua vida. O que aconteceu? Lançaram a rede à direita do barco, pegaram um monte de peixe, trouxeram. Quando chegaram na praia, Jesus já estava fazendo peixe. Por quê? Porque Jesus não precisa do peixe que você pesca. O peixe que você pesca é só para você mesmo. Ele é que te dá. Por quê? Porque a obra não é feita com o peixe que você traz. O alimento que te sacia não é feito com o peixe que você pesca. O alimento que te sacia é Ele quem dá. Chegaram na praia e falaram: uai, o senhor não disse que era para trazer peixe? Nós trouxemos, tem um monte aí chegando. Não preciso, esse peixe é diferente. E aí contaram os peixes. Teve alguém lá que fez relatório, preencheu o relatório direitinho, Douglas. Tem alguém lá que preencheu o relatório, Alex. Com o Luiz eu nem falo nada, porque quem preenche o relatório do Luiz é a Cibele. Bem-aventurada és tu, irmã, não te faltará galardão. Teve alguém que contou. Olha o Douglas pedindo para Adriele fazer o relatório dele. O irmão não perde tempo, na palavra ele já... Alguém foi contar 153 grandes peixes. Eu preciso te falar algo rapidamente para a gente terminar e orar. 153, um dia descobriram, isso aconteceu na Idade Média. Teve um monge matemático que descobriu que 153 é um número triangular. Você pode procurar no Wikipedia depois. O que é número triangular? Número triangular é o seguinte: a soma de todos os seus antecessores dá ele. Por exemplo, o triangular de 3 é 1 mais 2, que dá igual a 3. Você está entendendo? Os antecessores, 1 e 2, soma dá 3. E assim sucessivamente. Sabe o 153 é o triangular de 17. Você está pensando: pastor, você acha que Deus está preocupado com isso? Você acha que Deus vai botar um mistério desse? Ele bota o mistério e depois levanta alguém para descobrir o mistério. Eu estou aqui para falar o mistério para você. Você está vendo como não é tão misterioso assim? Se até eu sei o mistério, qualquer um pode saber. Pastor, o que é o número 17? O número 17, esse número está aqui para que você saiba que na época da ressurreição, a vitória é completa na tua vida. Sabe o que significa isso? Não existe nenhuma área da tua vida que esteja fora do alcance da vitória do Calvário. É importante eu te dizer isso, porque você que está aqui sentado, crê no Senhor para um monte de coisa, mas tem dúvidas que Ele vai fazer você satisfeita no casamento. Tem um monte de gente que está aqui que crê no Senhor para um monte de coisa, mas tem dúvidas se Deus vai realmente prosperar você do tanto que nós temos ensinado neste lugar. Tem gente aqui que crê em Deus para todas as coisas, mas prefere não servir ao Senhor como líder de célula, porque acha que se liderar uma célula vai fracassar. Porque na cabeça de alguns, existem áreas da sua vida
que estão fora do alcance da vitória completa. Este número está aqui para te dizer que a vitória é completa na tua vida. Foi no dia 17 do mês 7º que a arca de Noé encalhou no Monte Ararat. Foi no dia 17, portanto, que a vitória completa sobre o dilúvio aconteceu. Foi no dia 17 que Jesus ressuscitou. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a Páscoa era comemorada no dia 14 de um determinado mês. Jesus morreu no dia 14 e ressuscitou no dia 17. 17 é o número da vitória completa. Sobre o que nós vencemos? Eu termino hoje convidando você a ficar em pé. E eu peço que coloque no texto, ali, o texto de Romanos, capítulo 8. Nós vamos terminar o culto dessa noite falando os inimigos que foram vencidos. Os inimigos que foram vencidos. Romanos 8, de 35 a 39. E eu convido você, por favor, a contar comigo. Vocês podem fazer isso comigo, sim ou não? Vocês podem contar assim, alto? Vamos testar? Vamos fazer um treinamento aqui? 35. Vamos só um teste. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Tudo bem? Passamos no teste? Vamos fazer? Meninas, vamos fazer? Vitória completa de Deus na tua vida. Você precisa entender isso. O texto de Romanos começa: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Agora pausa. Aí ele cita um texto. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, 8, nem a morte, 8, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá se nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Eu fico empolgado. Você percebe? Nem a morte, mas também nem a vida. Por que a vida poderia nos separar? Uma vida de prazeres do mundo, uma vida, talvez o diabo tenha colocado no coração de alguns: Deus não me dá muitas coisas, porque Ele sabe que no dia que me der, eu fujo dele. Irmão, larga esse pensamento que é do cão, chuta que é macumba. Todas as vitórias, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. 2021 está começando. Não importa como foi 2020, o que te espera pela frente é um ano de abundância, de conquista e de vitória. Amém ou não, meus irmãos? Nós vamos separar esses 5 minutos para orarmos ao Senhor. Luiz, pode nos ajudar no teclado, cantando? Vamos, a equipe de música, tudo que Jesus conquistou na cruz. Luiz, você vai orar através dos seus dedos, tá bom? Pode ser tudo a ver com ele, não, você que escolhe. Vocês, irmãos, vão orar com os instrumentos, amém? Amém? Pega a sua oferta de primícias, estão aí seus alvos, e você vai separar um tempo agora para interceder. Se quiser, você pode se ajoelhar
Nós vamos começar a orar agora. Eu peço ao Lucas. Cadê o Lucas? Lucas, eu preciso me ouvir um pouco mais. Por favor, não muito, senão dá microfonia. Glória a Deus. Nós vamos recolher a oferta das primícias depois da passagem do ano, tá bom? Vai terminar a passagem do ano e aí nós vamos entregar a oferta de primícias. Mas agora nós vamos orar. Vamos começar cantando ao Senhor. E aí eu vou dar um sinal para vocês. E aí eu quero te sugerir que você ajoelhe. Se der. Se você conseguir, se ajoelha. Tá bom? Né? Se não der, não tem problema. Mas se der, se ajoelha. E nós vamos terminar o ano de 2020 aos pés do Senhor. E vamos começar 2021 nos braços do Pai. Aleluia. Vamos cantar. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que eu ande em meio ao fim, Oh, aleluia. mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Se você quiser se ajoelhar diante do Senhor. Entregue ao Senhor. Mesmo que eu ande Sua ação de graças. ao fim, Obrigado, Senhor. mesmo que eu vá correndo sem direção, Este ano o Senhor nos protegeu. mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Obrigado, Jesus. Eu sei que o seu amor Obrigado. é pra mim. Obrigado pelos dias. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Nós declaramos que 2021 será um ano de muito maior unção, muito maior poder, muito maior glória. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ainda que Muito os mais o Senhor montes tem se pra nós. movam
se movam, ano do êxito, ainda que o as ano da colinas multiplicação. subam, o teu amor por mim prevalecerá, teu amor por mim prevalecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim prevalecerá, teu amor por mim. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim, tudo que há em mim. Senhor, nós consagramos a Ti este ano de 2021. Declaramos: o Senhor nos sustentou, nos protegeu, nos guardou. O Senhor nos deu frutificação, nos abençoou. O Senhor nos prosperou em 2020. 2020, apesar de ser um ano atípico, pudemos ver a Tua mão guardando a nossa vida. Pudemos ver a Tua mão sobre esta igreja. Cada irmão e cada irmã foram sustentados pelo Senhor. Mas nós queremos declarar pela fé que 2021 será um ano muito melhor. Será um ano de abundância em todas as áreas, um ano de vitória completa. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém pode vencer aquele que já venceu todas as coisas. Declaramos que 2021 será um ano de paz, um ano de alegria, um ano de vitórias em todas as áreas, um ano de casamentos realizados, casamentos restaurados, vidas abençoadas, um ano de cura, de milagres, de saúde, um ano de prosperidade e de crescimento sem igual. Nunca antes houve o crescimento que haverá neste ano que vem. Nós frutificaremos em todas as áreas. Quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. Os meus irmãos que decidiram passar o ano na Tua presença, sejam visitados pelo Teu poder. Pai, dá uma direção clara, dá uma direção segura para aqueles que precisam de respostas, aqueles que precisam de orientação. Guia conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Declaro sobre você a mão do Senhor. Declaro sobre a tua vida o favor do Senhor. Que os teus dias sejam prósperos nessa terra. Que o teu coração seja cheio de alegria, de gratidão. Você experimentará os melhores dias da tua vida. Este ano será uma bênção para você. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Teu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim,
Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode trazer tua oferta de primícias. Coloca ali no gasofilácio. Manuel, coloca ali para mim, meu irmão, por favor. Glória a Deus. Wilson. Aleluia! Uma salva de palmas para o Wilson. Wilson, eu quero te dar um abraço, irmão. Vem cá. Irmão, eu morro de saudade de você. Meio de longe. Wilson, morro de saudade de você, irmão. Senhor, tu és bom. Você não tem noção. Morro de saudade. Isso é muito especial para nós. É o maior presente que eu podia receber foi hoje. Deus te abençoe. Um abraço na Lourdes. A Lourdes está aí também? Tá? Não? Mas aquele menino do tamanho da porta é o seu filho? Glória a Deus. Obrigado, Wilson. Melhor presente que você podia me dar. Aleluia, meus irmãos. Feliz 2021 para você.